A paz do Senhor para os irmãos, aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento Bíblico foi escrito originalmente em grego. E estamos utilizando a nova chave linguística do Novo Testamento Bíblico, de Mateus a Apocalipse, fazendo aqui um trabalho na etimologia das palavras, dentro de uma ciência muito importante para a teologia, que é a filologia, principalmente dos estudos clássicos. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné ou no grego alexandrino, e a lição de que vamos estudar hoje é uma referência à primeira epístola de São Pedro. E no primeiro versículo diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está se referindo a estrangeiros que estão em várias partes do mundo antigo. Então a língua universal comum naquela época era o grego, e muito provavelmente esse apóstolo teria escrito essas duas epístolas, essas duas cartas, nessa língua. Estamos hoje na lição de número 10, dia 9 de junho de 2024, e hoje é considerado o Dia do Pastor. Então quero aí parabenizar os nossos pastores, em especial o líder aqui da Assembleia de Deus em Sorocaba, nosso pastor reverendo Osmar José da Silva, o nosso pastor local, a Vila Helena, pastor Jean Andrade, também pela vida do pastor Abraão Moura, ali do Jardim Califórnia, que tem nos dado a oportunidade de lecionar ali para a sua comunidade um pouco daquilo que estamos estudando sobre a palavra de Deus. Para a honra e glória do Senhor, os irmãos têm se alegrado, e eu quero agradecer pela vida do irmão Ismael, da irmã Rose, da irmã Fabiana, esposa do pastor Abraão, que já no mês de maio, pela terceira vez, tem nos chamado aí para participar do rodízio entre as classes. Na semana passada estivemos lecionando para a classe das irmãs. Lecionamos 2 vezes para a classe dos varões. E agora, alguns jovens e adolescentes têm pedido que fôssemos até eles, principalmente aqueles que são nossos alunos da música no sábado e que são dessa comunidade, desse bairro, e estão participando conosco na Vila Helena das aulas de música, teoria musical e flauta, e passaremos ainda no mês de junho para o ensino das cordas, dos violinos, das violas, dos violoncelos e do contrabaixo. Esses alunos nossos, que são do Jardim Califórnia, estão pedindo que lecionemos lá para eles. Nos sentimos muito agraciados, acolhidos, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um dos nossos irmãos. Irmãos, nós estamos acompanhando as lições bíblicas do segundo trimestre de 2024, meses de
abril, maio e junho. E essa aula será ministrada na segunda semana de junho, faltando apenas 3, a lição 11, 12 e 13, para encerrarmos o trimestre. O título dessa revista é A Carreira que nos está proposta. O caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. No comentarista pastor Osiel Gomes. Em a lição de número 10, do dia 9 de junho de 2024, que é considerado o Dia do Pastor, tem por título Desenvolvendo uma Consciência de Santidade. A próxima lição, próxima revista, que será ministrada nos meses de julho, agosto e setembro, o terceiro trimestre de 2024, tem por título O Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esther para a nossa geração. São 2 livros no Antigo Testamento. O textuário da lição 9, Desenvolvendo uma Consciência de Santidade, diz assim a palavra de Deus: Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Está lá em Hebreus, no capítulo 12 e no versículo 14. No grego, heirene diokete, meta panton, kaiton agiasmon, hu choris rodeis, obsetai ton kyrion. Está lá em Tus Hebraios 12, 14. Diokete é o imperativo, ou seja, está ordenando, vem do verbo dioko, almejar, buscar. Busquem viver em paz uns com os outros. Meta, panton. Meta é com, panton é todos. Então é com todos. E este trecho deve estar associado com heirene. Heirene é paz. Então busquem viver em paz com todos. E também em agiasmos. Agiasmos vem de agios, santificação. Porque se nós não vivermos em santificação, não poderemos ver, e a palavra ver no futuro é opsetai, que é o futuro de oral. Daí, por exemplo, para os gregos, que vem a palavra oráculo, que é onde se vê algo que irá acontecer, obviamente no futuro. E é dessa palavra oral que vem horizonte. Nós vimos na semana passada a palavra opisso, que é para trás, e tem a palavra orizo, que é para frente, horizonte, ver. Então, obsetai é o futuro de oral, conforme diz a nova chave linguística do Novo Testamento. Heirene, paz. Diokete meta panton, busquem com todos. A paz, busquem com todos. Kaiton agiasmo, e a santificação. O choris rudeis, sem a qual obsetai, ninguém verá ton kyrion, o Senhor. A nossa leitura bíblica em classe, que estamos chamando carinhosamente de leitura bíblica em grego, está na primeira epístola de Pedro a todos os estrangeiros, capítulo 1, versículo 13. E iremos até o versículo 21.
O versículo 13 diz: portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Na nova chave linguística, temos a palavrinha grega hanazosamenoi, que vem de zoenime, vestir, cingir. Vistam-se, cinjam-se. O que? Os fios, ou os fios, ou os fé, a sua cintura, o seu quadril. Vistam-se com essa roupa, coloquem no seu quadril. Da sua mente, dianoia, nous é mente. Metanoia é a transformação da mente, onde nós temos a palavra arrependimento ou conversão. E aqui dianoia, dia é através de. Então que o seu pensamento seja atravessado de santidade. Anazosamenoi tas osfias tes dianoias imon. Vesti os quadris do vosso entendimento. Ou numa outra tradução, esquadrinhar o vosso entendimento. É uma metáfora que expressa a prontidão para a partida. Você está na sua casa de pijama, de camisola, com roupa caseira, e você precisa sair a algum evento, ao mercado. O que você faz? Você troca de roupa. Você coloca uma roupa mais adequada. Então, para nos comportarmos como crentes, como cristãos, como seguidores da palavra de Deus, precisamos estar prontos. E o que nos faz estar prontos para essa caminhada, para esse trajeto, é nos vestir com o entendimento. E aí vamos lá para a palavrinha que aparece no título dessa aula, a consciência. Que estejamos de prontidão para seguir esse caminho. Néfontes, a particípio de néfo, estar sóbrio, isto é, com o entendimento lúcido, com toda a sua capacidade de raciocinar cognitiva em ordem, em dia. Teleios é totalmente ou inteiramente. Aqui no caso o advérbio de elpísate. E elpísate é o aoristo imperativo de elpiso, ter esperança, colocar sua esperança em, e o em, repi. Então colocar a sua total esperança, a sua inteira esperança, quando Cristo aparecer ou for concedido. Feromene, o particípio passivo de fero, aqui ser concedido. E hen apocalipsis, aparece lá no versículo 7, mas também aqui no versículo 13. Desvelamento, revelação. Vemos que a palavra apocalipsis, ela está separada em duas. Rapó é retirar, e calipsis é sombra, mistério. Do mesmo modo a palavra eucalipto, aquilo que produz uma boa sombra, calipto ou calipsis.
Então, Apocalipse é desvelar, revelar, desvendar. Quando Jesus for desvelado em nossas vidas, precisamos colocar nele toda a nossa confiança. Quando ele for revelado a nós. Dio anazosamenoi. Portanto, cingir, vestir, tas os fias, os vossos quadris, tes dianóias, com entendimento, rimo, com seu entendimento, nefontes, estejam sóbrios, teleios, elpísate, com a inteira confiança, certeza, repitem feromene, na graça que se apareceu, remim, carim, na graça que apareceu para vocês, ren apocalipse, na revelação, Jesus Cristo, em Jesus Cristo. Então a graça de Jesus Cristo já foi revelada para vocês. Por isso que nessa caminhada precisamos estar de prontidão, cingindo os nossos lombos do nosso entendimento, da nossa razão, sendo sóbrios, sendo lúcidos, com a inteira confiança na graça que nos revelou em Jesus Cristo. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Versículo 14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Então Pedro nos alerta a ficarmos obedientes, evitando, através do entendimento, da lucidez, da razão, da preparação para a ação, que os antigos desejos do tempo da ignorância, nós não nos amoldemos a eles. A palavra para obediência é ripakue, ou ripakoe. Rip, debaixo. Akoe, vem de acústica, ouvir. Então nos coloquemos debaixo daquilo que ouvimos. Sejamos obedientes àquilo que nos foi falado, nos foi ensinado. Hos tekna ripakoes. Como crianças obedientes. Hos é como, tekna é filhos, ou criações, ou criaturas, ripakoes, da obediência. Como pessoas determinadas pela obediência a Deus. E não nos amoldemos, que é a palavra siskematizomenoi. E aqui nós já temos a palavra sim, que é junto, sinagoga, simetria, sincronia, simpatia, mesmo, igual, esquematizomenoi, mesmo esquema. E não vivamos no mesmo esquema do mundo. O mesmo esquema que tínhamos outrora. O mesmo esquema que vivíamos na ignorância. Siskematizomenoi. A particípio passivo de siskematizo. Moldar conforme algo. Assumir a mesma forma. Adaptar-se em sua essência ao velho homem. Proteron, de outrora, anterior,
A palavra protero vem de protos, que é o primeiro, aquele primeiro homem, aquele antes de conhecer a Jesus Cristo, aquele antes de conhecer a sua palavra. Não nos esquematizemos com aquele primeiro homem, que vivia na agnoia. A, prefixo de negação, gnoia vem de gnosis, conhecimento. Então a agnoia é o ignorante, o desconhecedor. Não se pode alegar ignorância, porque agora Cristo já nos foi revelado. E mesmo se ele não tivesse sido revelado, Romanos, logo no começo, fala que não se torna excusado, não se torna perdoado, porque os céus manifestam a glória de Deus. Tudo que existe é possível conhecer a Deus. E quanto mais nós que já conhecíamos a Deus pela natureza, pelas ações, em Jesus nos foi revelado pior ainda. Não tem condições de vivermos mais sob a velha natureza, mas agora de uma forma santa, de uma forma querendo nos aproximar daquilo que Deus é. Sabemos que em Gênesis 1, 26 e 27 fala que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Não que ele tivesse nariz, boca, olhos, porque ele é espírito, está em João 4, 23 e 24. Mas porque ele nos moldou conforme o seu caráter, querendo que nós fôssemos santos, que nós fôssemos amorosos, que nós fôssemos leais, que nós fôssemos justos, que nós fôssemos generosos, assim como ele é. Só que pelo pecado, introduzido no mundo através de Adão e Eva, em Gênesis no capítulo 5, nós vemos que Adão teve um filho, a sua imagem e semelhança. Então, a partir daquele homem criado, nascido após o pecado, que se chamou Sete, ele não era mais conforme a imagem e semelhança de Deus, mas a imagem e semelhança do homem pecador. Então agora, Pedro nos adverte a termos a imagem e semelhança de Deus. Isso é religião. Isso é religare. Ligar novamente. Aquilo que se quebrou, aquilo que se rompeu, aquilo que se desatou. Então, se nós nascemos em iniquidade, em pecado nos concebeu a nossa mãe, estamos em uma vida de trevas. Lembrando em 1 João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e nele não há treva alguma. E se nós andarmos na luz, assim como ele na luz está, teremos paz uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, que de ignorante e desconhecedor, ignoto, passamos a refletir a glória de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, Espírito de santidade em nossa vida. Porque vivíamos em repitimia, que era o desejo, que era o anseio, que era a avidez, uma avidez não benéfica, não santa, mas pecaminosa, luxúria. E aí o versículo fica: Hai proteron, gente hagnoia, himon repitimiai. As paixões que vos dominavam anteriormente no tempo da ignorância. É para evitar. Já viram aquela pessoa passional, aquela pessoa muito emotiva, que você não pode falar nada e ela já fala: me sinto chateada, me sinto desrespeitada, me sinto ofendida. Não consegue ter a clareza da situação.
não consegue entender o fundamento, a causa, já age impulsivamente. Esse é o velho homem e a velha mulher. Tenhamos lucidez. Hos tecnicai pacoes, como filhos da obediência, mes esquematizomenoi, e não nos moldando, nos adaptando, nos acostumando, tais prótero, com as coisas primeiras. Rente agnoria, na ignorância, rimoneptimias, dos nossos ou dos vossos desejos pecaminosos. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Versículo 15. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Então toda a nossa poiesis, toda a nossa ação, ela precisa estar baseada no desejo do bom, no desejo do melhor, do verdadeiro e do útil. Para os gregos, esse não era o filtro de Sócrates. Se alguém viesse para ele e quisesse contar alguma notícia, antes ele falava: isso vai ser bom, o que você vai contar? Isso vai ser verdadeiro, o que você vai contar? Isso vai ser útil? Então nem me conte. Então tudo aquilo que fizermos que passe também pelo crivo da santidade, porque santo é aquele que nos chamou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Santo, no hebraico, que é a língua original de Pedro e de Jesus, ou pelo menos do seu povo, que é o povo judeu, é Kadosh. E Kadosh estava escrito na mitra do sumo sacerdote daquele povo, que olhava para ele e via escrito na sua testa: Kadosh Adonai, santidade ao Senhor. E hoje, será que se alguém olhar para o nosso semblante, para a nossa testa, para o nosso ser, verá a santidade de Deus? Verá a santidade de Deus em nossas ações, em nossas palavras, em nosso olhar? Precisamos ser santos, porque santo é aquele que nos chamou. E chamar é kalé santa, que vem de kaleo, chamar. Kaleo faz parte da palavra rek kaleo. Rek é para fora, chamado para fora, de onde vem a palavra eclésia, igreja. Se você é igreja, você não deve se acostumar, sistematizar, moldar-se com as coisas deste mundo, com a natureza do primeiro homem, da primeira mulher, mas sim buscar a santidade sem a qual ninguém verá o Senhor. O versículo, parte dele fica: Katá, ton kalé santa, rimas hagion, em conformidade, de acordo com o santo Deus que vos chamou. Kai hautoi, e vós mesmos. Anastrofe, comportamento, modo de vida, conduta. Quando se vai escrever um poema, uma poesia, existem as estrofes, que precisam estar de acordo com uma métrica.
ela pode ter 12 sílabas, ela pode ter 10 sílabas, então pode ser um poema decassílabo, um poema dodecassílabo. Ela pode ter uma rima, que é a repetição da última sílaba dentro de cada linha, de cada verso. Então todo esse comportamento das palavras em um poema é a mesma coisa que a nossa vida deve estar. O nosso modo de vida, a nossa conduta tem que estar de acordo com a vontade de Deus e com a sua santidade, porque foi Deus que nos chamou. Então essa anastrofe deve tornar, deve existir, deve nascer. E aí a palavra genetete, Gênesis, é o princípio, a origem, a criação, é a genética, é de onde viemos, que é o nosso DNA. Como somos nascidos? Então, se você é nascido em pecado, João 3 fala que é necessário nascer de novo. Esse novo homem, essa nova mulher, esse Deuteros, Anthropos, Deuteros, Gene, um segundo homem, uma segunda mulher, deve ter esse DNA de Deus. E aí sim, cumpre-se, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Porque o único atributo de Deus que se repete na mesma frase mais uma vez está lá em Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Hagios, Hagios, Hagios. Então é o convite. Se você quiser ter a imagem e semelhança de Deus, se você quiser crer em Deus e cumprir o seu mandamento, seja santo. Tenha sua consciência purificada. Tenha sua consciência santificada. Porque se você abre a sua vida para Deus, o seu espírito de santidade habitará em você. E você fará o que é santo perante o Senhor. Hala, kata, tom, kalé santa. Mas de acordo com quem chamou, rimas, vocês, Hagion é santo. Kai hautoi, hagioi. Sejam vocês também santos. Rempassem em tudo, anastrofe, em todo o seu comportamento, em todo o seu modo de vida, em toda a sua conduta. Passe anastrofe. Genetete. Nasça, se torne, passe a ser. Mas, de acordo com aquele que vos chamou, é santo, seja você também santo em toda a sua maneira de viver. Mas assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, em todo o seu comportamento. E aí aqueles estrangeiros, em sua maioria judeus, mas que estavam na diáspora, ou seja, fora de seu território, espalhados pelas várias cidades e províncias, na época do Império Romano, conheciam o Antigo Testamento. Pedro, ele usa um versículo que está em Levítico, no capítulo 19 e no versículo 2. Levítico é para o judeu o livro da liturgia, o livro do culto a Deus. Levítico fala da tribo de Levi, separada para o sacerdócio. O grego não entende essa questão familiar, essa questão da organização litúrgica, porque vivia no paganismo. Quem se destacava podia celebrar ali para as deusas, para os deuses. O teatro, por exemplo, ele nasce quando acontecem as festas religiosas, litúrgicas, todo mundo dançando, todo mundo em transe, todo mundo em êxtase. E Tespes,
considerado o primeiro ator, ele coloca a máscara do deus Dionísio, que era celebrado ali naquele momento, e ele fala perante a multidão: Rego Reimi Dionísios, eu sou Dionísio. Ali fala que foi a primeira representação teatral. Alguém que era do povo sobe no Timelê e num palanque e se declara Deus. Ali ele criou uma personagem. Para o judeu, não é assim que funciona. Deus ele mostrou para Moisés, que é o grande patriarca hebreu, que seu irmão Arão e todos os seus filhos, a tribo de Levi, Moisés, Arão e Miriam, eram 3 irmãos, filhos de Arão da tribo de Levi, de Joquebede. Aquela família, através da descendência de Arão, seu irmão, os levitas, iriam cultuar a Deus, cada um com uma função, seja retirando a cinza, seja acendendo o fogo, que não podia se apagar, representando a presença de Deus no meio do povo hebreu, seja através do atendimento na porta do templo, seja através da música, de tantos elementos litúrgicos. A família de Levi e a família de Arão foi escolhida para celebrar o nome de Deus, de Elohim, o Deus dos hebreus, o Deus de Israel. Então os sacerdotes, que são os levitas, leem o livro de Levítico e buscam ser separados, ser consagrados, ser santificados para o exercício religioso. E é por isso que Pedro fala: pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. É Deus falando com os sacerdotes, com os levitas. E hoje nós somos o sacerdócio real. Cada um de nós precisa ofertar o seu culto a Deus individualmente. E aí o templo, o hieros no grego, se torna um conjunto de pessoas que estão apresentando o seu culto para Deus. Pessoas que estão vivendo em santidade se reúnem para celebrar na coletividade, na comunidade, a sua oferta a Deus. Então cada um de nós devemos apresentar a santidade, sermos santos porque Ele é santo. E não mais como Ele é santo, mas porque Ele é santo. Dioti é pois. Gegraptai vem de grafo, grafia, escrita. Então quando aparece Gegraptai no Novo Testamento, é uma referência hebraica, uma terminologia técnica, para introduzir citações das Escrituras. Como assim? Na Escritura consta que. Daí coloca a palavra oti, representando os 2 pontos da língua portuguesa. Esseste, seja, esteja, o futuro de Reimi, ser está. Sejam, hagioi esseste, o futuro, aqui para expressar o mandamento estrito. Sede santos, se tornem santos, passem a ser santos, porque Deus que vos chamou, Ele é santo. Dioti gegraptai, hagioi geneste, hoti rego hagios heimi. Porque escrito está, Dioti gegraptai, hagioi geneste, sejam santos. Hoti ego, porque eu, ego, sou eu. Hagios heimi, sou santo, ou santo sou, porque eu, santo, sou. Pois está escrito, sejam santos,
porque eu sou santo, diz o Senhor dos Exércitos. No versículo 17, uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada, a carreira que nos está proposta, terrena de vocês. Repicaleste, que vem de calé, novamente invocar, chamar para perto, pronunciar para si, vocês invocam. Antigamente não estavam invocando Zeus, não estavam invocando Afrodite, invocando Hera, invocando Dionísio, invocando Apolo, invocando Diana, Artemis, todos esses deuses. E agora vocês estão invocando o Deus de Israel como Pai. Então se comportem como Deus de vocês. Se comportem como Deus de Israel, que é santo. Porque Ele está julgando. E julgar é krinonta. Vem de krino, que é julgar. Parte do versículo fica: Rei Pátera epicaleste ton. Se vocês estão invocando a Deus como Pai, Rei é se, Patera é Pai, repicaleste, invocar. Se vocês invocam a Deus como Pai, ton krinonta. Ele é aquele que julga de acordo com a sua lei. O nosso Deus não é só o Theos, ele também é Basileios. Ele também é Deus e ele é Rei. Ele é Kyrion, ele é Senhor. Então, como Senhor e como Rei, ele vai julgar, porque ele nos deu a sua nomos, ele nos deu a sua lei. A prósopo, lemptos. Sim, e ele não faz acepção de pessoa. Ele não age de modo imparcial. Prósopo é a pessoa. Daí lá o latim vai traduzir como persona. E lemptos é acepção. Não importa se você é judeu, não importa se você é grego, não importa se você é romano. Você vai seguir a lei dele e ele vai julgar sem acepção de pessoas. Ele vai julgar imparcialmente. To é casto, ergon. Ergon, de onde vem a palavra ergon, ou energia, é a obra que está dentro da energia. Você não usa energia para produzir algo. Você não está fazendo uma obra. Então a sua obra, aquilo que você faz, não importando quem você é, e você está invocando a Deus como Pai, você será julgado pelas suas obras. Da forma como você está caminhando, da forma como você está se conduzindo, se comportando. Porque a nossa terra não é esse lugar. Ah, mas eu nasci em Israel, eu nasci em Atenas, eu nasci em Esparta. Não. Você nasceu de Deus agora. O seu lugar, o seu novo nascimento, Kainé, Genesté, é espiritual, é o Uranus, é o céu. O Uranus não é a morada de Zeus e dos deuses, o Monte Olimpo. O Uranus é o céu onde habita o nosso Deus. E lá é a nossa casa, a nossa roiquia. E aqui é a nossa paroiquia. Aqui é a nossa terra estranha. Aqui é o nosso lugar estranho. Então, se nós estamos com Deus, o nosso lugar é o céu, o Uranus. E aqui a nossa terra, ela se torna uma terra estranha, um lugar estranho, uma paróquia. Então se comportem não aceitando as coisas deste mundo,
mas como forasteiros. No tempo que vocês estiverem aqui na terra. O tempo é o crono. Não é o Cronos, pai de Zeus, que devorou os seus filhos. E foi colocado uma pedra no lugar de Zeus, e Zeus foi escondido. Isso é mitologia. E quando ele se tornou adulto, ele veio, rasgou a barriga do pai, tirou seus irmãos. Não é isso. O tempo é um presente de Deus para a nossa vida, para que nós tenhamos um bom comportamento aqui na terra, para voltar para o nosso lar espiritual, que é o céu. Porque nós somos anastrafete. Vem de strefo. Voltar, permanecer, viver de um modo bem determinado. Parte do versículo fica: em phobo, ton tes paroikias, hymon chronon, anastrafete. Em phobo é no temor, na reverência, no respeito, na adoração. Ton tes paroikias, nessa terra estranha que vocês estão vivendo, estrangeiros, longe de Israel, o qual os gregos puderam ter acesso também através da pregação de vocês e para onde Deus enviou vocês, mas também considerando que estamos em uma terra estranha e nosso lugar é o céu. Rimon, paroikias rimon, a terra estranha onde vocês estão. Chronon anastrafete, no tempo em que vocês estão como forasteiros. Kai rei pátria epicaleste, e se pai estão chamando, ton aprosó polemptos, igualmente, imparcialmente, indistintamente, crinonta, seremos julgados, katato e castu ergon, cada um conforme as suas obras. Em phobo, no temor, ton tes paroikias, na terra estranha, rimon chronon anastrafete, no tempo em que for o nosso exílio, o nosso desterro. Então não queiram voltar para Israel, forasteiros, estrangeiros. Queiram ir para o céu, porque não é de Israel que nós estamos longe, é do céu que precisamos nos aproximar. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Versículo 18. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Para os judeus, pela Bíblia hebraica. Para os gregos, pela filosofia. Os dois são vãos, se não entenderem que Cristo é a resposta, tanto para um quanto para o outro. O judeu não pede sinal, os gregos não pedem sabedoria, a Sofia. Cristo veio para completar aquilo que o judaísmo acreditava e aquilo que foi ensinado pelos filósofos. Porque a filosofia é a arte do pensar. E o próprio Deus deu aos homens a inteligência, a capacidade de pensar.
ainda não tinha dado Cristo, mas pensando sobre a vida, refletindo, vem Cristo e diz que eu sou a sabedoria. Rego rei mi Sofia. Eu sou o que de mim falaram. A maneira vazia que vivíamos, Cristo veio preencher. Cristo veio dar sentido. Cristo veio completar o vazio que existia em nossa vida, em nosso coração. Eles tinham conhecimento, a gnosis, mas se consideravam vazios. Então a vida deles foi uma vida que foi vivida de uma maneira vazia. E agora foi revelado Cristo para nós. Saibam, no grego é heidorres, que é o particípio de hoida. Saibam vocês que não foi com coisas perecíveis. Ftartos é perecível, e taftarta são coisas perecíveis. Não foi com coisas perecíveis, não foi com dracma, não foi com nenhuma outra moeda corrente, não foi com argirion, que é a prata, não foi com crision, que é o ouro, que vocês foram redimidos. Redimir, litron. E aí o litro é para líquidos, é uma medida de grandeza para líquidos. E o que se faz com líquido? Se lava. Então vocês não foram lavados, não foram redimidos, não foram resgatados ou remidos com essas coisas perecíveis como o ouro e a prata, mas foi com o sangue de Cristo. Então, redimir ou lavar é elitrótede. Matai-os, porque tudo isso é nulo. O ouro, a prata. Mateus 5 fala que a traça e a ferrugem corrói, e o ladrão mina e rouba. Então são coisas fúteis, são coisas supérfluas, são coisas sem sentido. E não é isso que Epicuro fala? Que precisamos escolher aquilo que é natural e aquilo que é útil, porque é isso que nos vai dar a redoné, que nos vai dar o prazer. E o que nos dá o maior prazer, nossa maior alegria, que é a salvação, não são coisas perecíveis, mas aquilo que vem do Pai. Patro, para, dotos. Aquilo que foi advindo, herdado do Pai e transmitido pelos antepassados. Os nossos antepassados nos deram esses ensinamentos, mas o grande Pai, que é o que Jesus nos ensina a chamar a Deus. Se vocês estão invocando o nome de Deus como pais, vocês estão fazendo certo. Pater Emo, nosso Pai, o Pai Nosso, e não o que aprendemos dos patros, dos antepassados. Heidotes hoti huftartois. Saibam que não foi com coisas perecíveis, argírio, a prata, recrício, o ouro, elitrótete, que nós fomos lavados, remidos e santificados, rectes madaias, vindo de coisas fúteis, nulas, rimon, anastrofes, passadas para vocês, que vocês receberam, patroparadoto, dos seus antepassados, dos antigos, mas do nosso Pai Celestial. Patera Tururanos, o Pai dos céus. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro,
que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados. Versículo 19. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Tímios é caro, precioso, valioso. Tímio também pode ser considerado honra. Timóteos, honrado por Deus. Raminos, cordeiro, mas pelo precioso, Raima, de onde vem hemorragia, hemofilia, hemodiálise, sangue. Hemograma, hemocentro, várias palavras com o Raima, com o rema. Mas foi com o precioso sangue do Raminos, o sangue do cordeiro, que foi um sangue, ramomos, irrepreensível, sem defeito. Ra, prefixo de negação, momo. Lembra do remomo do carnaval? Lembra do momo da mitologia? Então, o bufão, o bobo, o pecador, o que libera para a libertinagem, Jesus Cristo é diferente. Ele é ramomo. Ele é irrepreensível. Ele é indefectível. Ele é sem defeito. Também raspilos, sem mancha, imaculado, sem defeito. Esse é o sangue de Cristo. Parte do versículo fica: Tímio, Haimati, Ros, Ramino. E de onde vocês têm também o cordeiro como Raminu, lá da mitologia egípcia. O deus Amon, com formato de cordeiro. Tanto que vocês também chamam de Ragnus, o puro, o inocente, o ingênuo. Então aqui é o Deus puro. E o Deus puro não é Aminon do Egito. O Deus puro é o Aminu, que é Cristo. Tímio, Haimati, Ros, Aminu, Cristo, com ou por meio do precioso sangue de Cristo, como o de um cordeiro, irrepreensível e sem mancha. Halatímio, Haimati, Ros, Raminu, Ramumu, Kai, Raspilo, Cristo, mas com precioso sangue do Cordeiro, imaculado e sem defeito, Cristo, o qual foi revelado para vocês. Então, se vocês foram comprados pelo sangue dele, comportem-se como ele. Tenham uma vida próxima como ele viveu, que é uma vida vigiando e orando. Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. Ele não foi conhecido pelos gregos antes da fundação do mundo, da criação do mundo. Ele foi conhecido pelos angeloi, pelos anjos. E depois que o mundo foi criado, ele foi revelado para o primeiro homem e para a primeira mulher. No ato do pecado, na sentença divina, o filho, a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. Então ele foi conhecido antes da criação do mundo, prometido no início da criação do mundo, até os últimos dias em que ele foi revelado, por uma causa só, por mim e por você.
proegnosmenu vem de prognosko, saber previamente, escolher de antemão. Antes do médico fazer o exame, ele pode ver alguns sintomas aparentes e já dar um prognóstico. Quando ele dá esse prognóstico, ele não dá certeza, mas ele fala: preciso fazer o exame para dar um diagnóstico preciso, para entender, para conhecer através de provas, da empiria, do experimento, o que realmente está acontecendo. Mas de antemão já posso falar para você que é isso, isso e aquilo. Ele dá um prognóstico. Só que Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita eternidade, Raionos, lá, antes de tudo acontecer, ele já sabia o que iria acontecer, e pelo seu prognóstico, ele já deu o remédio, a receita, antes que tudo acontecesse. Então saiba que antes de nós sabermos, ele já havia escolhido de antemão aquele que iria morrer para nos salvar. Antes da catabolé, da fundação, do princípio, da criação. Ele já faneró tentos, que vem de faneru, que é aparecer, revelar. Porque lá ele foi prognosticado antes da fundação do mundo, e aqui ele está sendo revelado, manifestado. Rep, rescato, tom, crono, no fim dos tempos, ou como diz aos Gálatas, Paulo falando, na plenitude dos tempos. De imas, por causa de vós, por razão de vocês. Proegnosmenu men pro cataboles cosmo, conhecido de antemão, previamente, antes da fundação do mundo, faneró tentos, de ep eschaton ton chronon, e manifestado nos últimos dias, ou nos últimos tempos, de imas, por causa de vocês. Conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. E o nosso último versículo: por meio dele, vocês creem, por meio de Cristo, vocês creem no Pai, em Deus, o único Deus, o verdadeiro Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou. O Pai glorificou o Filho. O Pai ressuscitou o Filho e o glorificou. De modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus e através de Cristo, através do Filho. Tus de alto pistos rei Seon. Depois, de imas, do versículo 20, por causa de vocês, vós que por meio dele credes em Deus. Uma variação de pisteuontas, pisteuo, crentes. Por causa de vocês e por causa de Deus que ressuscitou o Filho, o glorificou, e por isso a nossa esperança está em Deus, que tem poder para ressuscitar o Filho e tem poder para nos regenerar, transformando a nossa vida em uma nova vida. Emakainé Zoés. Regeiranta vem de regeiro. O Pai despertou, fez levantar, pôs em pé, despertar, ressuscitar. O imperativo regeire, levanta, desperta, ressuscite. Então, assim como o Pai ressuscitou o Filho, assim nós que éramos mortos para Deus, estávamos
servos escravos do pecado, Deus nos ressuscitou da velha condição e nós estamos com uma vida nova em Deus, em Cristo e no seu Espírito de Santidade, no seu Espírito Santo. Donta, e ele deu, que vem de didomi, da reinai, infinitivo de reimi, ser, estar. E parte do versículo, hoste, tempistin, rimon, kai, elpida, reinai, rei seon. De modo que a vossa fé, hoste tempistin, e a vossa esperança, rimon, kai, elpida, reinai, se voltem, se tornem, reis seon, para Deus. De modo que vossa fé é simultaneamente esperança em Deus. Tus di hautu pisteuontas, porque através disso a sua fé, rei Theon, seja para Deus, ton regeiranta, da ressurreição, hauton, dele, rec necron, que o ressuscitou da morte, Kaidoxa, e o glorificou. Glorificou quem? Hautó, o glorificou. Donta, hoste, dando, assim como, tempiste, a fé, rimon, de vocês, Kai elpida, e a esperança de vocês, reinai, reis, feon, se tornem para Deus. Porque assim que vocês creem, e eu creio, que Deus o ressuscitou dos mortos e o glorificou, assim também que a nossa fé, que a vossa fé e que a vossa esperança se dirijam para Deus, que vai, se nós morrermos, Ele vai nos ressuscitar. Se nós cairmos em pecado, Ele vai nos levantar. Porque para Deus é interessante que nós confessemos, nos arrependamos, deixemos o pecado, porque Ele estende a sua keiros, a sua mão, e nos levanta para continuar na caminhada, para continuar na jornada, para continuar na trajetória rumo ao céu. Por meio dele, vocês creem em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e o glorificou, de modo que a fé e a esperança de vocês estão em Deus. Amém, irmãos? Que o Espírito de Santidade, Pneumatikos, Ton Hagios, o Espírito Santo de Deus, fale melhor no coração de cada um de vocês. Mas para isso precisa ter o Espírito de Santidade. Para isso precisa estar de prontidão, cingindo os vossos quadris do entendimento, da lucidez, de uma vida santa, irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, porque assim como o sangue de Cristo nos purificou de todo o pecado, aproveite essa santidade inicial. Tenha uma vida numa santidade progressiva, para que, quando Ele vier buscar a sua eclésia, buscar a sua igreja, nós tenhamos a glorificação dos nossos corpos, para podermos encontrar com Ele nos céus. E se nós morrermos para esta vida, porque somos forasteiros e peregrinos aqui nessa terra, nós vamos ressuscitar. Anastasis, regueira. Nós vamos voltar a viver, não para essa terra, mas para viver com Deus. E onde Ele estiver, nós estaremos para sempre. Reiston Raionos. Deus abençoe vocês. As nossas referências, elas são a Bíblia online, a Bíblia Católica online, quando estamos estudando o Antigo Testamento, a revista Carreira que nos está proposta, do pastor e comentarista José Gomes,
o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu, a nova chave linguística do Novo Testamento grego de Mateus e Apocalipse, o dicionário ou léxico grego do Novo Testamento, o grego do Novo Testamento para iniciantes, alguns vocábulos, algumas gramáticas, o guia de conversação no grego, de Evi Iralita Marco Polo, e a Bíblia em português, inglês e grego, Novo Testamento Trilingue, de Luiz Saião, organizador. Deus abençoe a todos. Esperamos vocês na próxima aula. Amém. A paz do Senhor para os irmãos. Aqui é o professor André e este é o canal Veio para os Gentios. Estudos em grego, porque o Novo Testamento Bíblico foi escrito originalmente em grego. E estamos utilizando a nova chave linguística do Novo Testamento Bíblico, de Mateus a Apocalipse, fazendo aqui um trabalho na etimologia das palavras, dentro de uma ciência muito importante para a teologia, que é a filologia, principalmente dos estudos clássicos. Sabemos que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné ou no grego alexandrino, e a lição de que vamos estudar hoje é uma referência à primeira epístola de São Pedro. E no primeiro versículo diz: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Então ele está se referindo a estrangeiros que estão em várias partes do mundo antigo. Então a língua universal comum naquela época era o grego, e muito provavelmente esse apóstolo teria escrito essas duas epístolas, essas duas cartas, nessa língua.